Sejam bem-vindos, hoje é dia de transformação e o bate-papo de hoje é com o pessoal da Escola Tiquira. Meninas, muito obrigada por receber aqui o programa Transformação na escola de vocês. Nós que agradecemos. E eu gostaria que vocês começassem contando um pouquinho da história da escola, como que ela surgiu, de onde foi a ideia de implantar essa escola aqui em Campinas. Bom, a Tiquira surgiu em 1989, né? E a ideia foi porque qual era a nossa grande preocupação? Nós gostaríamos que houvesse uma escola que fosse adaptada aos deficientes intelectuais e não que eles tivessem que se adaptar às escolas. Então nós começamos a procurar uma forma de criar uma verdadeira escola, né, para essas crianças ou para esses alunos, porque a gente hoje já não trabalha só com criança, né? São adolescentes e adultos também. Então o objetivo maior era esse, criar uma escola que eles pudessem ser adaptados. E o nome Tiquira? Bom, o nome Tiquira em Tupi-Guarani significa gota. Então até a gente brinca, muita gente fala ô Tiquira, porque pensa que Tiquira é o índiozinho. E na verdade Tiquira é gota, porque quando a gente resolveu montar a escola, todo mundo dizia, nossa, isso é um trabalho que é uma gota no oceano. E por isso a gente foi atrás desse nome, Gota. E aí nós descobrimos que significava, achamos bonitinho e começamos o trabalho. É um ótimo nome, né? Eu gosto muito. Quando você explica o significado, acho que dá mais característica para o trabalho que vocês desenvolvem aqui. A gente gosta muito mesmo. E para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, o que vocês desenvolvem com cada indivíduo que acessa a escola? Vamos lá. Então, inicialmente é marcada uma entrevista com a família para a gente conhecer um pouquinho desse aluno, né? Posteriormente, uma avaliação com este aluno para a gente saber a condição cognitiva, o que precisa ser acessado, qual é a melhor parte, qual é o melhor caminho pedagógico para atender ao aluno, né? Importante dizer que a Tiquira é uma escola regular e é uma escola regular de anos iniciais até 5º ano fundamental. E o nosso público-alvo é o deficiente intelectual ou TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, podendo ou não estar associado a outras deficiências. Então, o que isso significaria? Que o aluno tendo uma deficiência intelectual ou transtorno do espectro, mas tendo uma deficiência sensorial ou uma deficiência física, ele pode estar inserido junto na inclusão aqui dentro da Tiquira. Né? E todos os programas que são desenvoltos aqui, eles são desenvolvidos de uma forma bem organizada junto à diretoria de ensino, junto à Secretaria de Educação do Estado, com currículo, grade curricular, horário, professores especializados, tudo dentro bem dos conformes. Sim, também com a participação da nossa equipe multidisciplinar, físio, fono, TO, psiquiatra, né? Terapeuta ocupacional, né? Enfermagem. Enfermagem, que é muito importante também para que o trabalho diferenciado, ele aconteça de uma forma íntegra, né? Que o aluno, o sujeito, ele consiga ser atendido em todas as suas necessidades. Um trabalho complementa o outro, um serviço isolado não conseguiria atender as necessidades. Porque aí você tem que ir para fora da escola buscar as informações, os recursos, e aqui a gente já tem tudo dentro da escola mesmo, então é muito mais fácil o acesso, né? A necessidade do aluno é atendida e do professor também muito mais rápida, porque tanto o aluno ele vai ser atendido nas suas necessidades, como o professor orientado naquilo que ele precisar. E a divisão das salas, como que vocês fazem? É por faixa etária ou pelo tipo de deficiência? Os alunos são divididos por faixa etária e por um nível de condição cognitiva, né? Por tratar-se de um grupo muito pequenininho, nós trabalhamos só com 8 alunos por sala e com 2 profissionais dentro da sala, o professor e o monitor. Então, por tratar-se de um grupo muito pequenininho, fica fácil fazer essa divisão. Então, vem pela idade, mas um agrupamento também pelo cognitivo para que o projeto dentro dessa sala possa ficar mais pertinente, né? Ao grupo. Então, às vezes tem 2 grupos de alunos da mesma faixa etária, mas com o trabalho dirigido de forma diferente. Entendi. E isso acontece também com as idades mais avançadas, não só os primeiros anos? Todos. Em todas as faixas etárias, em todos os tipos de trabalho que a gente desenvolve. E isso é primordialmente pensado. A primeira idade, qual que é a primeira idade que entra aqui? 4 anos. E o nosso mais velho tem 67. Olha que legal, abrange toda uma vida, né? A gente brinca que é dos 4 aos 64, mas já não é mais, é dos 4 aos 67.
Melhor, né? Ampliando, porque essa pessoa precisa de uma atenção durante a vida toda. E acredito, na minha opinião, que seja um ambiente que ela se sente bem. Exatamente. Entre os iguais e entre pessoas que sabem lidar, porque nem todo mundo sabe lidar com a deficiência das pessoas. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, é encontrar os iguais. Eles encontram os parceiros, os pares, e aí os trabalhos são direcionados também. E a equipe multidisciplinar, junto com o pedagogo, faz com que esse trabalho seja de atividade de vida diária para os adultos, um trabalho pedagógico para os mais novos, um trabalho de qualificação para a vida adulta, para os que têm essas condições, para a deficiência intelectual mais acentuada, ter um lugar, um espaço que seja deles, inclusive um trabalho que também é feito com a família. Não é só feito, né, com o aluno. Então, eu brinco muito, eu falo que a Tiquira está em todo lugar, né? Que nós colocamos os alunos no mercado de trabalho, nós colocamos os alunos dentro da socialização em cinemas, em passeios. Então, eu falo que a Tiquira é parte de um todo, né, ela se do aluno. estende muito do que só aqui dentro da escola, né? O que o mundo, às vezes, do aluno é limitado a dentro de casa, quando ele vem para cá, ele já consegue expandir um pouco mais e daqui a progressão continua. O projeto é que essa pessoa, a partir daqui, consiga ter mais uma individualidade, desenvolver alguns tipos de coisas que antes, ficando em casa, sem um atendimento necessário, elas não conseguiriam. Não conseguiriam fazer. Inclusive para que ajude dentro de casa também. Né? Então, você vê, nós estamos falando de uma aluna de 67 anos. Então, para essa mãe é difícil, essa altura do campeonato, dar um banho, alimentar, porque também quantos anos não tem essa mãe? Né? Então, a nossa ideia é colocar que a gente fala essa criança, mas não é essa aluna, essa pessoa, esse ser tenha dignidade, tenha uma possibilidade de futuro também. E até mesmo faltando essa mãe, para que essa família tenha uma facilidade de acolhimento a essa criança, a esse aluno e a essa pessoa. E como que vocês sentem essa participação familiar aqui? Existe algum dia específico para essa conversa? Ou os pais têm um canal aberto para perguntar para os professores, para a direção? Sempre, o canal é aberto sempre, é muito importante, né? A participação dos pais é fundamental para o sucesso do trabalho. Então, a direção, a coordenação, a orientação pedagógica estão sempre à disposição para eventuais dúvidas, sugestões, né, Cris? Às vezes um carinho, um colo. Tudo. Né, e até mesmo também para algumas orientações no aspecto psicológico, né? Então a gente tem a psicóloga da escola, que o trabalho maior dela é o acolhimento a essas famílias. Então eu acho que a gente tem também que cuidar da equipe, né? Então a própria família vindo até a escola, fazendo essa parceria, ajuda que a equipe consiga trabalhar com aquele aluno de uma forma mais direcionada. E há necessidade de um acolhimento também da família, né? De orientação, de participação. Então a gente tem a psicóloga e a psiquiatra que ajudam bastante nesse aspecto. E como que funciona o diagnóstico? Algumas mães têm algum diagnóstico tardio e chegam para a escola um pouco atrasadas, vocês correm atrás desse prejuízo? Então, o autismo, ele tem uma certa situação em que aparece muito mais após os 3 anos, né? Mas é óbvio que logo de cara a gente consegue perceber um bebê que não tem contato de olho, uma criança que não sorri, as carícias, as brincadeiras dos familiares. Então, acontece sim o diagnóstico tardio, que é uma pena, porque esses que conseguem vir bem cedo, eles vêm para a estimulação precoce. A deficiência mais sindrômica, ela já é mais acentuada, é mais fácil. Então já nasce, já há uma avaliação, exames hoje que são pós-natais e que são mais fáceis de perceber, mas algumas deficiências não vêm com tanta característica. E, infelizmente, os mais tardios são os mais difíceis de serem trabalhados porque pedem a fase de estimulação precoce, que é a melhor fase que pode ter. Mesmo assim, hoje já está muito melhor. Né? Antigamente, um diagnóstico de autismo não vinha antes dos 8 anos. Né? Hoje, a gente consegue aí ainda, não é bom, mas nos 3 anos para se ter uma certeza... Né, uma certeza maior sobre o diagnóstico, né? Dependendo do grau, ela era confundida com uma timidez, exatamente, coisa né? nesse sentido? Sim, com hiperatividade, às vezes com malcriação, porque a mãe dizia assim, ou surdez, eu falo com ele finge que não escuta.
né? Ou se não, olha, ele aponta e eu quero que ele fale, então eu estou dando água na casquinha do ovo, porque já está com 3 anos e não está falando, mas não está mantendo contato de olho, está se isolando, não usa o carrinho para brincar com uma função, ele usa a roda do carrinho só para girar. Então a gente começa a perceber aí que esse diagnóstico poderia ter sido mais antecipado. E hoje o neurologista, o psiquiatra, o neuropediatra, o neuropsiquiatra também, eles estão muito mais atentos. Os pediatras hoje já estão bem mais atentos às patologias, ao diagnóstico. Porque é muito importante que todos tenham conhecimento para identificar, para ajudar ou até indicar algum local para que essa pessoa tenha um tratamento adequado, um atendimento adequado. E eu acho que além dos tempos, assim, a deficiência, as pessoas com deficiência, elas vêm ganhando um espaço, principalmente o autismo, né? Então, se antigamente a mãe deixava dentro de casa com vergonha, não sabia o que fazer, hoje não, hoje elas são unidas, elas procuram informações, conhecimentos, lugares, ambientes, médicos que atuem. Você sai ao restaurante, você encontra hoje, né, crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência, né? O que antigamente era muito mais raro. E o que é direito da pessoa humana, não é mesmo? Sem dúvida, mas com qualidade, né? Uma coisa que a gente se preocupa muito é tratar a diferença com diferença. Porque não adianta eu querer levar um cadeirante a um lugar onde não haja acessibilidade, onde não haja rampa. Não adianta eu querer levar um surdo num lugar onde não haja um intérprete, um cego onde não haja um audiodescritor. Então, as nossas crianças também passam pela mesma situação, né? Então, que eles tenham também uma situação de adaptação para a situação que eles vivem. E hoje a gente tem assim uma parceria muito grande em muitos lugares. Hoje a acessibilidade está muito melhor e já estão tendo essa visão de que não é só para um deficiente físico, né, uma pessoa com deficiência física, mas já é também para o surdo, já é também para o cego e já é também para a pessoa com deficiência intelectual. É a inclusão, né, como se diz. Exatamente. O primeiro bloco do nosso programa está chegando ao fim, a gente vai para um intervalo rapidinho, já já a gente volta. Segundo bloco do Transformação no Ar, quem chegou agora, hoje nós estamos falando diretamente da Escola Tiquira. Meninas, no bloco anterior a gente falou um pouquinho da história da escola, do trabalho que vocês desenvolvem aqui. E a ideia agora é passar para o pessoal de casa alguns tipos de atividades diferentes que vocês proporcionam para os alunos. Se vocês quiserem falar um pouquinho da música, que vocês falaram que é um trabalho super legal. Sim, a gente tem um projeto de musicalização, né, com uma turma de adolescentes, e onde eles transformam as aprendizagens em música e a música em aprendizagem. Então, eles cantam, eles dublam, eles imitam, eles transformam a música em teatro e eles fazem as apresentações depois junto com o grupo ou fora da escola, que nem como na festa junina, no Arraiá da Tiquira, que vai ser a nossa festa junina, né? Então é um programa que abrange a música, a musicalização, o poder, né, fantástico da música de atuação junto com os alunos e traz isso para o contexto pedagógico também. E é legal falar também para o pessoal de casa que, independente da deficiência, é um ser humano como qualquer outro, então de repente vocês identificam essa pessoa aí tem um jeito para música, então na aula vocês falam, esse daí tá no lugar certo. Sim, a gente tem aqueles que têm o jeito para música, outros para arte, a gente tem um aluno que ele desenha super bem, ele e outros, né, mas ele já fez até uma exposição, né, no museu aqui de Campinas, e a gente tenta aproveitar o quanto mais esse meio de acesso ao aluno para ter maior evolução no trabalho pedagógico. Então, por exemplo, o Kleber, que é o nosso aluno, que ele pinta bem, que ele desenha muito bem, ele era muito quietinho, muito tímido, e através do desenho a gente trouxe ele para o grupo, trouxe ele para as atividades, e aí a exposição dele acabou se tornando um trabalho pedagógico da turma. Então é um vice-versa, todo mundo que saiu ganhando, ele é muito mais, ele também muito, né, pela timidez, ele conseguiu vencer, hoje ele conversa, ele fala. E olha, né? Um diagnóstico de autismo, né? Então a gente, no mês aí de abril, que foi o mês azul, mês do autismo, a gente falando das dificuldades de linguagem, de socialização, de comunicação do autista, através da arte desse aluno, ele conseguiu interagir com o grupo interagiu nessa arte dele, se envolveu,
E outra coisa que eu achei bastante interessante nesse sentido foi que o próprio grupo se envolvendo com isso, eles começaram a levar para outras coisas. Então quiseram trazer arte para as outras crianças, quiseram ensinar, houve uma socialização muito grande. E eles levam isso também, as próprias professoras levam isso para dentro do trabalho de escola. Então, o português, a matemática, a história, a geografia. Então, a história de um artista que ele pintou, que ele reproduziu, a quantidade de tinta que ele usou, as cores que ele usou, a descrição. Tudo é transformado em aprendizagem. O concreto é muito importante para eles, né? Assim como os chefes que vieram até a escola fazer alguns pratos junto com eles. Então, assim, é muito legal. Quanto mais concreto o trabalho for, para eles é muito mais significativo. Então é isso que a gente busca, articular tudo que for no mais concreto, participativo, que está ali colocando a mão, vendo, participando, é mais legal. Daí a importância da diversidade de informações para que encontre a forma de comunicação de algum deles. Exatamente. Às vezes um não se identificou com isso, com aquilo, mas vai chegar uma determinada aula que ele vai se encontrar. Vem para fora. E a gente tem bons parceiros, né, Nívia? Nós tivemos o McDonald's, que acolheu alunos nossos, nós tivemos o Nicola, que acolheu aluno nosso, Covabra, nós tivemos, assim, parceiros que foram muito acolhedores. Então, não só para mercado de trabalho, mas também como vir até a Tiquira e ensinar alguma profissionalização. Então isso também foi fantástico. E aí esses mesmos parceiros acabavam indo às nossas festas juninas, então já é uma integração entre o neurotípico com o atípico, né? E aquela coisa que fica tão misturada que você já vê aquela forma unida, gostosa e que todo mundo está junto. Que seria o ideal, né? Sim, o que a gente sempre fala, o que eu sempre falo para todo mundo e para todo mundo que vem trabalhar aqui, né? O olhar para eles tem que ser um olhar de possibilidade. Então, se a gente enxergar a deficiência ou a dificuldade do aluno num plano superior, ele sempre vai ficar para trás. Então, é olhar para eles no que eles podem aprender. E, às vezes, uma música, às vezes, uma reportagem de jornal, uma tela de pintura, um passeio nos arredores da escola, ele traz à tona, assim, coisas que você nem espera atingir. E entre as atividades que vocês desenvolvem, uma muito importante é a AVD, Atividades de Vidas Diárias. Nós conversamos com a professora Thaís, ela contou um pouquinho do que é essa atividade e de como eles desenvolvem. Vamos dar uma olhadinha e passar para o pessoal de casa conhecer também. Quem ministra a aula de AVD é a professora Thaís. Ela contou as diretrizes que a disciplina segue. A atividade da vida diária, ela é para dar uma funcionalidade, tá, no cotidiano, na rotina do aluno que tem necessidade especial. Por quê? Porque você, exercitando esse tipo de habilidade, ele vai adquirindo com o tempo e na vida adulta vai ter uma qualidade de vida melhor. Atividades de autocuidados, como escovação, vestir e despir, no caso despir, tirar a roupa, né? Organização dos materiais, dos seus pertences. Ela nos contou que outro ponto trabalhado com os alunos é a comunicação suplementar alternativa, onde são utilizados símbolos, imagens, gestos e estratégias. Então ele se torna mais independente e supre, esse sistema de comunicação supre as necessidades de diálogo, de transmissão entre os pares. Há 1 ano e meio na escola, a professora contou que se sente realizada. Olha, eu me sinto assim satisfeita e realizada profissionalmente, porque eu consegui concretizar a mensagem que eu queria passar para o aluno, para a família e para o indivíduo. É questão de cidadania, sabe? Não é só profissional. A gente está aqui para ensinar eles e para uma vida inteira, né? Então, o básico que você ensina através do treinamento diário, que vai virar uma memorização. Essa memorização vai se concretizar através do aprendizado, que vai virar um hábito. Virou um hábito, vai ser feito por uma vida toda. Nunca mais será esquecido. E isso para mim é muito satisfatório. Muitas crianças chegaram aqui numa condição X e hoje estão numa condição muito mais favorável para eles. Então, muito bacana ver que a professora
também se identifica e fica, como que eu vou dizer assim, feliz. Ela consegue realizar, chegar em casa realizada com esse trabalho que elas estão fazendo. Isso para vocês também acontece? Com certeza, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, a gente tem que cuidar da equipe. Isso é muito importante. Porque quando você trabalha com a deficiência, às vezes pode ser frustrante você não atingir aquele objetivo que supostamente no ensino regular você teria que atingir. Então, de 1º de fevereiro a 30 de novembro, você tem que adquirir aquele cronograma, atingir. Mas importante é você entender que para as nossas crianças, às vezes quando você traz isso para o concreto para os nossos alunos, você tem uma evolução tremenda. Então, aquilo que eu te falei, um aluno que passa de repente a tomar um banho sozinho, alimentar-se sozinho, o autista que tem essa dificuldade seletiva de alimento passa a ampliar o repertório alimentar dele, muda muito. E aí a gente mostra muito isso para essas professoras, o quanto elas são importantes na vida de cada uma dessas crianças. Gente, elas são assim fundamentais. E o carinho também, a gente viu os alunos ali abraçando a professora Thaís. Sim, eu acho que a afetividade, o respeito, né, essa troca entre eles é muito importante e ela é fundamental. Ela estar ali todo dia, eles saberem que eles respeitarem, eles terem confiança nela. Eu acho que isso é muito importante. E entender, né, que eles são diferentes. A diferença de cada um de nós. Né? Eu estava brincando com você que eu sou muito alta, corre o risco de cortar meu pescoço numa filmagem. Minhas crianças têm alguma diferença, nossos alunos têm diferenças. E a partir do momento que você olha para aquela diferença e diz, é nela que eu vou trabalhar, é ela que eu vou ajudar, é isso que nós vamos vencer, eles se sentem vitoriosos, eles curtem. E o importante é não mistificar a coisa. Porque a Câmara Municipal a gente tem a Comissão Permanente da Pessoa com Deficiência, está sempre aberta a debates. E eu, como acompanho sempre escuto que tem muita gente que fala que pessoas com deficiência são sempre amorosas. Não, são pessoas que têm os seus conflitos e isso também é trabalhado na escola. A agressividade, ou não entender, não se relacionar. Como que é para vocês esse tipo de atendimento? Eu acho que para eles é muito mais difícil, às vezes, detectar o que está incomodando, né? Às vezes a gente sabe que está com dor de cabeça, ou ficou bravo, se frustrou com uma situação, a gente sabe lidar com isso. Para eles já é muito mais difícil. Então a professora num grupo pequeno, ou até a gente que está circulando pelo corredor, a gente sabe ler um pouquinho desse aluno. Eu acho que essa leitura, esse grupo reduzido, ele permite que eles não sejam um a mais na sala. Cada um é um ser, ela conhece as características, as particularidades de cada um deles, e isso é muito importante, porque ela consegue trabalhar o grupo, mas dentro do grupo ela consegue também as individualidades. E às vezes a falta de comunicação do autista, essa comunicação verbal comum a todos, faz com que o aluno tenha essa necessidade de externalizar. E às vezes a forma de externalizar é uma agressão. Então a gente tem que fazer esse contexto de socialização, ensinar como que isso tem que ser conduzido. Inclusive para os pais, de repente vocês identificam um conflito numa determinada aula, um profissional sabe dizer com mais propriedade como uma mãe tem que agir, porque essa mãe foi pega de surpresa, ninguém planeja ter um filho com deficiência. Não vem com manual de informações, né? Nem um filho normal a gente sabe lidar. Exatamente. Imagina. Só que a gente tem que sempre lembrar que a educação é básica para todo mundo. Né? Então, por isso que a gente chama até a etiqueta de escola de educação básica, porque a educação básica é a todos. Então, existem limites, existem aprendizados que eles são inerentes a todo ser humano. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é. O que é né? regra, o que não é. Exatamente. Né? Porque o entendimento, às vezes você olha e fala, mas não entendi nada, né? Ou a mãe chega com essa impressão de que não tem a compreensão. E quando você começa a mostrar, a delimitar diariamente o que pode, o que não pode, fala, nossa, não acredito, a resposta, né? É a falar, forma de verbalizar. É a forma que você então, vai acreditar a todo ensinar. momento que tudo é aprendizagem, que tudo pode ser aprendido, cada qual da sua maneira, da sua forma, mas que tudo pode ser aprendido sempre. Com certeza. E quem está em casa hoje assistindo o nosso programa, conhecer um pouquinho da Tiquira, quer conhecer mais, quer ajudar de alguma forma, que jeito que pode ajudar vocês? O que hoje a gente de casa que gostou, quer ajudar pode fazer? Bom, gente, sempre é muito bom receber uma visita, né? Sempre programada, nossas crianças estranham um pouquinho, pessoas novas, a gente sempre acompanha. Então, sempre programado, é uma delícia receber visita, eles adoram.
E com relação a ajudar, nossa maior dificuldade hoje é material escolar, né? Porque é uma obrigação parte da escola, parte da família, e as nossas crianças têm um poder aquisitivo mais dificultoso. Então, material escolar hoje, assim, nós tivemos uma ação com o Mackenzie, uma ação com o Rotary, que nos forneceu alguns materiais, principalmente folha sulfite, que pra gente é ouro, e veio assim com muito, muito, muito carinho. Então, pra quem gente está é em muito casa importante. tem algum telefone de contato para... Sim, é o 3242-4526. Pode falar com a Nívia, que é a diretora, a Ana, que é a nossa assessora, ou comigo, Cristiane, que sou mantenedora da escola. Meninas, eu quero agradecer muito a participação de vocês no nosso programa. Viu? Nós que agradecemos. E dizer que o nome do nosso programa Transformação é o que vocês fazem na vida desses alunos diariamente. E pra gente é muito legal poder mostrar mesmo. Muito Cada obrigada. novo programa a gente Obrigada mostra um por trabalho esse carinho. diferente. Que a gente Obrigada, consiga amiga. continuar transformando a vida de muitos deles e mostrando para as pessoas que sempre é possível. É esse o nosso objetivo. Muito Obrigada. E vocês de casa, se quiserem conhecer mais do trabalho da Tiquira, rever esse programa ou outros, eles ficam disponíveis no YouTube. O endereço é youtube.com/TV Câmara Campinas, lá tem as playlists, não só esse programa como outros, vocês podem procurar. Nosso WhatsApp é o 998110260. Informações, dúvidas, sugestões, críticas, qualquer participação é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!